Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. A gente chega para dar aquela atualizada no noticiário do Cruzeiro, muita informação importante, negociação com o Mineirão, hein? Muito próxima de ser concluída, Cruzeiro acertando nos próximos dias empréstimo de goleiro para clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Os valores que o Cruzeiro vai, ou já recebeu, né, da Liga Forte União, aumento significativo, hein? A gente falou aqui, o Cruzeiro saindo da Libra, indo para a Liga Forte União, o movimento é mais promissor. Dito e feito, quero ver clube da Libra aí, hein? Tem clube aí que vai sofrer, hein? Vai receber bem menos. E também, claro, as negociações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, com muita novidade aqui na Samuca TV. Primeiro começando com o assunto Mineirão. Cruzeiro e Minas Arena caminham para fechar o novo contrato. A expectativa é de que até o final deste ano tudo seja definido para um vínculo até 2030. A Minas Arena ela apresentou uma oferta ao Cruzeiro. O Cruzeiro devolveu o documento com novos pontos e a conversa vem sendo tratada de forma positiva pelas partes. Algumas coisas, por exemplo, que devem acontecer. O contrato de 5 anos, um valor fixo a ser pago pelo Cruzeiro, independentemente da receita obtida com os jogos e uma maior caracterização do estádio. Quem acompanhou, inclusive, o Cruzeiro fez ali algumas plotagens, né, no Mineirão, deixando o Mineirão com a cara mais do Cruzeiro, com mais cara de Toca da Raposa 3, como o torcedor gosta de chamar. Esse é um dos pontos que deve avançar bem, então está caminhando para que o acordo seja definido. E aí, claro, né, o Cruzeiro vai fazer aquele bloqueio das datas para se evitar. Claro que um ou outro show pode acontecer no gramado, mas a ideia é que o Cruzeiro seja aí muito bem atendido neste acordo novo que vai até 2030, últimos ajustes sendo costurados pelas partes. Esse é um ponto importante, tem toda a informação no nosso centraldatoca.com.br. Outra informação importante, o Cruzeiro aumentou em mais de 50% o faturamento com direitos de transmissão em 2025. Até o ano passado era aquele acordo da Globo para todo mundo. E agora, com a participação na Liga Forte União, o Cruzeiro ele deu um salto de 104 milhões no ano passado para mais de 160 milhões em 2025, hein? E a expectativa é de que vá aumentando cada vez mais. Por quê? 45% do valor que a Liga Forte União paga, esse valor é distribuído de forma em partes iguais para todo mundo. 30% é pela posição na tabela e 25% pela audiência. Informação, inclusive, que a audiência do Cruzeiro foi muito boa. Muito boa. E o Cruzeiro, se continuar nesta pegada de brigar na parte de cima da tabela, a gente está falando aí do desempenho, né? Pela posição na tabela, os 30%, o Cruzeiro, eles consideram os 3 últimos anos. Então o Cruzeiro teve terceiro lugar neste ano, 9º lugar ano passado e 14º. Então a média do Cruzeiro aí não tá legal, né? O Cruzeiro melhorando isso, a informação que eu recebi é que se o Cruzeiro, a audiência, o Cruzeiro já mostrou que foi muito boa. Internamente é esse o comentário. Se o Cruzeiro mantiver esse nível de desempenho, parte de cima da tabela, tem tudo para o Cruzeiro ficar atrás apenas do Corinthians, hein? No faturamento. Atenção para essa informação, hein? Se o Cruzeiro mantiver essa pegada de Campeonato Brasileiro, ficando ali, claro, né? O ideal é ser campeão. Aí, com certeza, vai ficar somente atrás do Corinthians. O Corinthians ganha mais pela audiência também, por aquele acordo, né? Que eles trouxeram o Corinthians e foi um grande trunfo da Liga Forte União. Então, repetindo, se o Cruzeiro mantiver esse desempenho nos próximos anos, talvez já no próximo ano, o Cruzeiro tende a ser, na Liga Forte União, o segundo clube que mais vai faturar. Aí, contando
desempenho e audiência do Cruzeiro, que é muito boa. Essa é a informação que a gente tem para passar para todos vocês aqui na Samuca TV. Uma outra informação importante, que a gente antecipou também. Léo Aragão, goleiro, muito próximo de ser emprestado ao Avaí, até o final da Série B de 2026. A negociação conduzida aí pelo Cruzeiro com a diretoria do Avaí. O Pedro Costa, o Pedrinho, que trabalhou aqui no Cruzeiro, ele é o diretor hoje do Avaí e foi quem conduziu a negociação aí com o Cruzeiro. E o Léo Aragão, então, próximo de ser emprestado. O Cruzeiro considera que é um goleiro que tem potencial, precisa trabalhar mais, vai ganhar mais minutos e por isso a negociação com o Avaí, que foi o 9º colocado na última Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já tem aí a contratação do Matheus Cunha, que inclusive já foi até a Toca nos últimos dias aí para fazer alguns testes e vai se apresentar no dia 2 de janeiro para iniciar a sua trajetória. Goleiro que assinou pré-contrato, vem do Flamengo, sem custos, o reserva, e tem o Otávio aí como o terceiro goleiro do Cruzeiro. Por isso a diretoria entendendo que é importante este empréstimo do Léo Aragão, ele que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Vamos lá sobre as negociações do Cruzeiro no mercado. A gente trouxe aqui ontem que o Cruzeiro tem 2 negociações, e negociações difíceis para serem destravadas. Mas uma tem um sinal mais positivo aí, nas últimas horas. Acho que vai ficar para depois do Natal, mas caminhando do jeito que está, até o final do ano, o zagueiro Vitão tem tudo para ser jogador do Cruzeiro. Aquilo que eu trouxe, que era uma barreira, um empecilho, a questão ali dos direitos econômicos, ao longo do dia hoje a conversa avançou para que isso fosse solucionado. Então, as partes já deixaram ali tudo apalavrado, questão dos valores, percentual. O Cruzeiro deve pagar mesmo algo aí na casa dos 7 milhões de euros, é o que vem sendo discutido. E agora, os jogadores que vão para o Inter estão sendo contactados aí pelo Internacional. O Japa seria uma questão por empréstimo. Então, até uma informação que, dependendo, ele não terá os direitos econômicos fixados, ou então será um valor aí considerável, porque o Cruzeiro entende que a negociação ela acontece com um esforço muito grande e mostra que o Cruzeiro quer muito o Vitão, né? Para atender aí a um desejo do técnico Tite e para trazer um zagueiro que é disputado aí, o Flamengo ainda na cola nessa história. Mas então essa questão dos valores, do percentual, isso já superado neste momento e agora faltando a parte dos atletas. O Internacional se acertar com o Japa, que vai emprestado, e o Internacional se acertar com o João Marcelo. E o que eu sei é que o Inter já fez o contato para começar ali o entendimento. Então, esse é um ponto também que precisa acontecer para que o martelo seja batido e aí as partes avancem para uma troca de documentação. Se não acontecer nada de especial aí nos próximos dias, né? O Vitão tem tudo para ser realmente reforço do Cruzeiro para 2026. Mas, como não está no papel, troca de documentação e etc., vamos seguir nesta cautela de sempre que a gente trabalha aqui na Samuca TV, mas vai se aproximando mesmo de um desfecho positivo. O Flamengo está ali, de olho. Tem uma outra proposta que foi feita, né, em termos, uma outra proposta que eu digo é uma proposta diferente, porque aí envolve abatimento de dívida e etc, e isso não agradou ao Inter. Então, é acompanhar, mas de fato, as coisas vão caminhando para um final positivo, para o Vitão ser jogador do Cruzeiro. E a outra negociação que todo mundo sabe, e que se não der certo o Cruzeiro vai partir aí para um plano B, né? Envolve o Meia Gerson, né?
E eu estava buscando alguns detalhes dessa história. Ontem a gente trouxe que precisa voltar lá quem manda mesmo no Zenit. Acho que volta dia 26 ou 27. E aí o Cruzeiro deve fazer uma nova tentativa aí para entender, né, o real cenário. Somente aquele valor. Mas o jogador, ele vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro. Então não dá para compor de um outro jeito. E, claro, né, se você traz o Vitão, você ganha ali o Jonathan Jesus para entrar numa possível composição. E, além disso, teria que dar uma inteirada legal, né, de uma grana importante. A pedida foi de 40 milhões. Mesmo se reduzir, não vai reduzir para menos do que eles pagaram, né? Então, e olha lá que muita gente envolvida aí na história considera que uma redução grande assim em relação ao que eles pediram é difícil. Mas o Gerson nunca foi e nunca vai ser uma contratação fácil para se fazer. E se for caminhar para o desfecho ou para um avanço, será uma operação bastante complicada e que vai exigir esforço muito grande de todas as partes, hein? Aí, principalmente do Zenit, de diminuir de forma considerável essa pedida, e do Cruzeiro, né? Vamos colocar aí num cenário, o Jonathan Jesus, ele entraria sendo avaliado por quanto? Esse é um ponto. O Cruzeiro teria que inteirar mais o quê? Mesmo com o Zenit reduzindo a pedida, são valores que o Cruzeiro até hoje não pagou, né? Mas o fato é, o Cruzeiro quer muito o Gerson. O Gerson quer voltar ao futebol brasileiro. O Zenit não quer facilitar assim uma saída. Então, vamos aguardar. Tendo qualquer fato novo aí, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV. Então, e diante do exposto, o que nós temos de avanço nessa situação aí? Ô HG, a situação deve, de fato, ter um desfecho positivo e o Gabigol vai jogar no Santos. O ponto é, eles estão discutindo agora algumas questões envolvendo o salário do Gabigol. O Cruzeiro, a princípio, não queria pagar nem um centavo sequer do salário do jogador. E aí o Cruzeiro já cedeu e aceita pagar uma parcela desde que ela seja um percentual abaixo do que o Santos vai pagar. Ou seja, que o Cruzeiro pague menos da metade dos salários do jogador. E aí agora o Santos continua insistindo, quer que o Cruzeiro pague metade, mas a situação está bem avançada, bem encaminhada, faltando apenas alguns detalhes em relação a esses percentuais. E o Gabigol, de fato, vai jogar no Santos, ele vai defender as cores do Santos em 2026. Situação muito, muito encaminhada para que ele vá para lá, para Vila Belmiro. André Cristino, eu acho que fica bom para todo mundo se isso acontecer. Bom para o Santos, vai ter um ídolo de volta. Bom para o jogador, vai ter a cabeça tranquila, vai ter uma torcida que apoia ele, porque aqui a torcida do Cruzeiro está pistola com ele. Vai para um clube que o diretor quer, que o presidente quer, que todo mundo quer, que o Neymar quer, que o pai do Neymar quer, todo mundo está querendo ele lá. Aqui no Cruzeiro, quando mediram o custo-benefício, viram que o negócio não era bom. E outra coisa, lá vai ter um treinador que quer ele, aqui tem um treinador que talvez não queira. Lá ele vai ser muito melhor apresentado, né? Eu acho que foi injusto a cobrança que teve no Gabriel Barbosa nesse final de ano, né, na Copa do Brasil, mas se a gente for analisar a temporada dele toda, é mais do que justificada a cobrança do torcedor, né? O Gabriel Barbosa ele chegou com uma expectativa, né, o grande anúncio na virada do ano e não entregou o que foi esperado. Ele se destacou no Campeonato Mineiro, fez gols no Campeonato Mineiro. Quando precisou em competições grandes, ele não conseguiu entregar. E aí o Caio Jorge passou atropelando, né? Se assumiu ali como homem no ataque do Cruzeiro nessa temporada 2025. Então, não vejo espaço para o Gabriel Barbosa hoje dentro de campo. Só se o Caio Jorge sair, que o Cruzeiro está fazendo de tudo para não permitir. Vai segurar o Caio Jorge, então o Gabriel Barbosa não encaixa. Em dado momento, eu achei que ele poderia ser o articulador da equipe ali, o Gabriel Barbosa. Mas parece que ao longo da temporada ele foi perdendo um pouco a vontade de jogar, de entregar como se esperava dele. Então eu vejo essa saída para o Santos como a melhor possível. Essa composição, você vê com bons olhos essa questão porque o Santos não vai chegar, né? O Cruzeiro vai ter que abrir mão de algumas coisas. O que o Thiago levantou de informação é de que o Cruzeiro bancaria 20% do salário. Já dá uma paulada. Eu acho um negócio ruim. O quê? Eu acho um negócio ruim, 20%. Ah, você acha que não tem que pagar nada? Nada. Ah, mas
Eu prefiro pagar 20% que pagar 100%. Eu acho melhor também, acho melhor. Hein? Você vai pagar 2 milhões e meio, você paga 500 será mil. que tem alguém que vai estar disposto a pagar a integralidade do salário? Você lembra que dele? nós trouxemos uma informação aqui há umas 2 semanas, talvez, de que um empresário, parceiro do Santos, foi convidado a participar de uma composição para levar o Gabigol para lá, que o empresário estava avaliando a possibilidade. Parece que o empresário aceitou, parece, eu não tenho confirmação. Para pagar parte do Para salário. pagar parte do salário. Então o Santos pagaria uma parte, essa empresa pagaria outra, o Gabigol seria meio que uma figura ligada a essa empresa e o Cruzeiro pagaria uma pequena parte, de demais. 20%, né? 30% o Cruzeiro não paga. O Cruzeiro não quer pagar, na verdade, nada. Só que o Santos já conseguiu convencer o Cruzeiro a pagar uma parte do salário Que do seria Gabigol. O que conconseguiu convencer? Qual Cara, argumento você não é convence? melhor ele estar aqui, a gente pagando 80%, 50%, 60% do que ele está aí, não jogando, vocês pagando 100%. Mas você não falou que ele tem mercado? Você mesmo fica aqui falando que ele é um falei baita isso quando, jogador. Breno. Falou Você várias mesmo falou que vezes é um baita jogador. Peraí, velho. Anteontem Semana você estava aqui falando semana dele. passada. Várias vezes ele falou. Semana passada. Elegendo ele. Aí Semana agora ele não passada tem eu mercado cheguei- e o Cruzeiro tem que Semana pagar para ele passada. sair. Você É disse isso? que na Semana Série A ele só não passada. jogaria em Flamengo, Semana Palmeiras e passada. Cruzeiro. Falou mesmo. Semana passada eu cheguei aqui e o que eu disse? O que eu disse? Você lembra que eu disse semana Porque passada? você não queria ele no Cruzeiro. Exatamente. Você não queria ele no Cruzeiro. Mas nós estamos falando de mercado, porque você E na elogia ele semana tanto passada e tal. eu falei, mas E você quem vai falou querer que o qualquer Gabigol time do depois do que Brasil ele aconteceu? joga. Ô, Thiago. E semana passada, depois do que aconteceu, quem vai querer o Gabigol? Thiago, mas um pênalti mudou sua opinião sobre mercado? Mudou pra caramba. E eu acho que muda no mercado Você também. disse que ele só não seria titular no Palmeiras, no Flamengo e no volúvel. Cruzeiro. A Mas figura muda pra volúvel. Aí caramba. um pênalti mudou que o tudo. Hugo defendeu. O pênalti mudou tudo. Não foi o Hugo que defendeu, foi o Gabigol que perdeu. Não foi o Hugo, Aí dá pra esquece tirar o o Hugo. mérito do Hugo. Foi o E Gabigol. o Mérito mérito do total Hugo. do Hugo. Mérito do Hugo, cacete. Total, Mérito total. o demérito do Gabigol. Como perde um pênalti daquele? É o jeito Mas que ele sabe. bate a vida toda, Mas a carreira aí é um toda. pênalti. Aí um Pra pênalti mim pode acabou. fazer O os Gabigol outros. acabou. Pro Acabou Cruzeiro, pra Ué, mim. mas pro Cruzeiro eu acabou o entendo. Acabou, óbvio. Mas se você é tão volúvel assim, Volúvel não, você não viu o que ele fez? o que ele fez? Ele perdeu um pênalti de forma, pra mim, displicente. O Wallace perdeu o Wallace pênalti perdeu também, ninguém Você não cobra tá ele. com a Mas não foi mesma... displicente. Não foi com a mesma displicência. Não! Não foi com a mesma displicência. Não foi. Não foi a mesma Nossa displicência. senhora, tão ruim Não quanto. foi a mesma displicência. Mas não tô vendo sua revolta HG, com o Wallace. Que Por isso, quê? cara? Porque do Gabigol foi displicente e do Wallace não. O Gabriel cobra daquele jeito, a vida Ah, toda. que Se ele cobra daquele muda a jeito batida e inteiro. perde, Para vou falar, com isso. perdeu Para porque com mudou isso. a batida. Para com isso. Ele Tem um jogo bate daquele tem um jeito. Santos e Palmeiras 2015 que ele André, perde sem na querer trave. criar polêmica aqui, mas 2 pesos e 2 medidas. Eu não vi, até agora, o Atlético foi eliminado da Copa Sul-Americana dia 22 de novembro. Perdeu o título, Sequer não foi eliminado, não. o Thiago falar sobre o pênalti do Biel. O atacante do Brasil. Eu só disse que ele tem que ir embora do Cruzeiro. E que ele acabou pra você. É diferente. Pra mim acabou. assim. Pra mim deu. Então não tem mais. Não, esquece. Isso nunca mais. A pessoa Agora você vai tem ser uma só o chance VAR. só. Acabou o amor. É uma chance só, acabou. Agora é o Vapo. Não, uma Vapo, chance Vapo. só o que ele fez, irmão. Ele teve chance o ano inteiro. Perdeu. Agora desperdiçou a só o Vapo, Vapo. Olha só aqui, ó. Mostra aqui, Elton. Mostra aqui pra eles aqui, ó. O que é agora, ó. Ó, a partir do dia 26, que é a reunião? 26. Deve acontecer. E aproveita enquanto tem esse cavanhaque aí que ele vai embora, né? Essa barba vai sair, não vai, HG? Essa barba vai sair, não vai? Essa barbinha dele vai sair, né? Não, pelo contrário, vai ficar igual a do Jeff não, agora. aposta? Ele não perdeu a aposta? Não, eu vou fazer igual o Breno, vou fazer igual o Breno. Eu só Não. botar uns negócios aqui Aposto. durante 3 segundos e depois tirar. Se Igual o você Breno, quando você faz nariz conseguisse, de palhaço, botou eu acho nariz de difícil que o palhaço, Matheus coçou o Quintino. nariz. O Matheus 3 Quintino segundos. está lá em São João del Rei assistindo a gente. O Matheus Quintino, que do era do meu timão. Ele saiu, né? Saiu do meu timão, ele era do meu timão, fez uma aposta com o Thiago aqui. Então, se o Matheus Quintino quiser vir amanhã, que sexta não tem Eu vou donos da ligar bola, pra ele. aí seria lindo. Tá nos Pra assistindo. Pra ele tá assistindo a gente lá em São João del Rei, para você pagar a aposta que você assumiu aqui com o Matheus Quintino. Mandar duzentão no pico Qual é a dele mesma pra ele aposta? desistir. Qual é a mesma aposta? A aposta é eu continuar bonito como Não, você sempre. é tirar a barba e pintar o bigode. Não tem como pintar o bigode ao vivo, né, irmão? Tem. Então como é que você aposta Em meia hora ele pegou. Água não tô entendendo. oxigenada. Oxigenado com amônia. Mas a oxigenada comum. Passou. Vai ficar com meu bigode todo Cara, pipocado. problema seu. Isso é Quem mandou profissional. postar? Isso Quem é mandou profissional. postar? Chegou cheio de banca aqui. Breno, quando você fez a sua aposta de vestir de palhaço... Não botou o nariz apostei. Durante Eu apostei 3 em segundos. colocar Durante o 3 nariz de segundos palhaço e eu não e falei tá- nada. tá aí. Então, por favor, sobre não ter palavra, Meu amigo, você é o especialista. que eu apostei, Você é eu especialista. cumpri. Sobre O que eu não cumpri. ter palavra, Agora, você
você é Deixa eu te contar um negócio. Você não com tem todo palavra. respeito. Você não eu colocou, fiz a não se aposta, vestiu de André, palhaço eu fiz que a aposta de prometeu. colocar o nariz Você de palhaço. Não, o Thiago, ele não precisa postar, não, né? Todo dia ele se faz de palhaço aqui com essas coisas, com esses comentários dele. Porque, pô, você vinha aqui fazer uma aposta e não cumprir. Ok, cara, você vinha aqui fazer uma aposta e não cumprir, cara. É feio demais. Você, na hora de desfilar toda a sua arrogância, o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Não foi. O Cruzeiro vai ser campeão da Copa do Brasil. Não foi. Não. E ainda tem uma aposta que um telespectador me lembrou. Ele apostou que o Gabigol ia fazer mais gol do que o Hulk durante o ano. E não fez. Não fez. Tem essa também. Você apostou que o Gabigol ia fazer mais gol que o Hulk durante o ano, no início do ano aqui, e não fez. Não fez. Teve telespectador que mandou. Gabriel tá falando quando ele chegou aqui no Cruzeiro. Qual que era a aposta? Não, você virou e falou assim, você virou e falou, o desafio todo mundo aqui, o Gabigol, não vou fazer o gesto não, porque já morreu esse Gabigol gesto. fez 14 gols, o Hulk quanto? Ô, O Breno, Hulk fez 21, não foi? você falou que o Atlético viraria do Cruzeiro, só que eu não fico lembrando as suas pataquadas, porque elas são inúmeras e não são incontáveis, não dá pra lembrar. Você falou que o Atlético viraria do Cruzeiro, tomou 4-0 teve uma aula aqui hoje. Você falou que o Atlético seria campeão contra o Lanús, O André e ele tá perdeu pro assustado, ele viu Lanús, hoje porque aqui. o Lanús era freguês. E, cara, Qual foi a as última suas vez? apostas, você não Thiago, cumpre. Você não cumpre, porque você não tem palavra. Qual foi a última vez que você foi convidado para ir na Rede Minas, no meio de campo? Não, toda semana, cara, eu só fui uma vez. Mas só furando pra gente. Pois é. Agenda cheia, jogador caro. Ele chama toda semana, mas doido pra você falar não. Porque se você vai, meu filho, e solta essas aqui lá, eles mandam ele embora. Ele adora ir lá. O dia que eu soltei uma do Gabigol, falando, vaza, ele mandou assim, vamos lá falar isso ao vivo amanhã, por favor. Só que, velho, tem muita coisa pra fazer. Porque Até até, o dia que até então eu era sozinho na luta de que Gabriel Barbosa não era Gabigol. Aí eu encontrei alguém para apoiar nessa Não, mas eu sempre fui fã dele e eu perdi o amor pelo Gabriel Barbosa Por causa de um pênalti. por causa do pênalti perdido contra o Corinthians. Pra mim isso é muito grave. Assim, tem gente que passa a mão. É que, sabe o que é a diferença do pessoal que entende como o futebol funciona e do pessoal que torce pro Hulk? Ah, ele pode fazer o que ele quiser. Você tá falando Pode fazer o que ele quiser. O Hulk pode fazer o que ele quiser. Pode perder pênalti, jogar nada. Sabe? Nada. Fazer nada. Ah, o Hulk tem que ficar. O Hulk. É assim, cara. Então, agora, quando alguém que entende futebol de verdade simplesmente acaba o amor, porque o cara perdeu Peraí, um esse pênalti alguém que tá decisivo. falando é você? Só Eu sou estudioso Mas da bola. durante um período aqui no programa, você fazia o Não, nunca fiz. movimento do Hulk. Isso nunca fiz. Parou? Acabou o amor também? Isso eu nunca fiz. Acabou o amor Isso também? eu nunca fiz. pode ter certeza. Desculpa, Hulk. E o Flamengo está tentando um chapéu no Cruzeiro pelo zagueiro Vitão. Contei para vocês nas últimas horas que Internacional e Cruzeiro se adiantaram para que o Vitão vire reforço em definitivo da Raposa. Operação de 7 milhões de euros, do repasse do volante Japa e de mais um atleta que ainda estava sendo discutido. Tudo porque João Marcelo não quis ser trocado pelo Cruzeiro com o Inter. E é exatamente por conta desse impasse que o Flamengo vai fazer uma última investida para tentar a contratação do zagueiro do Internacional. José Boto gosta demais do Vitão. Eles trabalharam juntos nos tempos de Shakhtar Donetsk, que dá para dizer, porém, que a relação entre dirigentes do Flamengo e do Internacional não é das melhores. Colorado foi cobrado ao longo de todo o ano pelo Flamengo de forma pública por conta de uma dívida antiga em relação a Thiago Maia. A última oferta do Flamengo, que já foi recusada, de 4 milhões de euros fixos, mais 4 milhões e 700 mil euros como perdão dessa dívida relacionada ao Thiago Maia. É natural que o Flamengo, percebendo o risco real de perder o jogador, faça a melhor proposta possível. Mas, se depender do Inter, a tendência é que o negócio seja sacramentado de fato com o Cruzeiro. No próximo vídeo prometo trazer atualizações sobre o tema. Flamengo que busca, além de um zagueiro, mais um goleiro, mais um centroavante e um jogador de meio campo. Importante registrar que o BAP, presidente rubro-negro, afirmou que nunca mais em janela alguma um clube brasileiro vai gastar mais do que o Flamengo. Nessa temporada, por exemplo, o Palmeiras investiu 703 milhões de reais em reforços contra cerca de 300 milhões de reais do Flamengo. Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe sempre aí todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre aqui com a Samuca TV, com o nosso Central da Toca. A gente volta aí tendo qualquer novidade e mantendo essa programação lá. Falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!
Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!